já vinha querendo falar sobre o passado dos jogos de tabuleiro há um tempo, mas existe tanto para falar que eu achei que fazer um episódio do De Quem a Vez Explica sobre isso seria muito pouco. Por isso, eu resolvi começar uma série nova. Sejam bem-vindos então ao novíssimo De Quem a Vez História. Alguns dos jogos mais clássicos que temos e que participaram da nossa infância de alguma forma são atualmente da Hasbro. Por isso, eu fiquei feliz quando ela entrou em contato comigo para fechar uma parceria justamente para essa série nova. Porém, eles quiseram começar com um item que não é exatamente um jogo, mas que eu tenho uma fascinação muito grande: o cubo de Rubik. Curiosamente, ele não começou nem mesmo como um brinquedo. Em 1974, Erno Rubik, um arquiteto húngaro, criou o que ele chamou de cubo mágico para poder explicar geometria tridimensional. Só que o cara mesmo não conseguiu resolver o quebra-cabeça que ele tinha criado. Ficou lá movendo os quadrados coloridos e quanto mais movia, mais embaralhava. Só para vocês terem uma ideia, para quem gosta de combinações, dá para rearranjar esse cubinho aqui em mais de 43 quintilhões de maneiras diferentes. Isso é 43 seguido de 18 zeros. E, apesar disso, depois de um mês quebrando a cabeça, Rubik percebeu que o segredo estava nos cantos do cubo e finalmente resolveu a sua própria criação. 5 anos se passaram até que o mundo conhecesse o tal do cubo mágico. Aí você pode perguntar, pô, mas levou esse tempo todo? A gente precisa lembrar que a Hungria, naquela época, que é a terra do criador do cubo, ficava atrás da cortina de ferro, o que dificultava um pouco as coisas. Foi justamente na Feira de Brinquedos de Nuremberg, em 1979, a mesma que 5 anos antes lançou o Playmobil, que alguém olhou para ele e falou: "Ei, isso aí vai fazer sucesso." No ano seguinte, ele já estava sendo licenciado pela Toy Corp, virando febre no mundo ocidental. Ele ganhou inclusive o prêmio de brinquedo do ano em 1980 e em 1981, embora a maioria das crianças não conseguisse resolvê-lo. Inclusive, era muito comum ver o pessoal trapaceando, tirando os adesivos e reposicionando eles. Em 30 anos, desde o lançamento, já haviam sido mais de 350 milhões de cubos vendidos. Hoje em dia, ele ainda permanece presente não só pelo saudosismo oitentista, mas também por conta dos campeonatos de Speed Cubing, que começaram lá em 1982. Nele, as pessoas tentam resolver o cubo da maneira mais rápida possível. E tem gente que resolve muito rápido, como o Felix Zendex, que em 2018 resolveu esse cubo aqui em 4,22 segundos. Existe também uma infinidade de variações de cubos, pirâmides e esferas mágicas, todas inspiradas naquele primeiro protótipo de Erno Rubik de 1974, 45 anos atrás. Um cara que, se você parar para pensar, estava só querendo dar uma aula melhor. Como não amar os professores, não é mesmo? Eu preciso dividir com vocês que eu cheguei até a minha fase de vício e aprendi o algoritmo para resolver esse cubo aqui. Para quem não sabe, um algoritmo é uma sequência de passos para se chegar a um objetivo. E por ser professor como Erno Rubik, eu vou dividir com vocês a solução desse belo quebra-cabeça. No início, a gente tem que conhecer o nosso cubo, né? A gente tem que olhar para ele com calma, entender que existem alguns tipos de peça básica nele. A primeira é o que a gente chama de beira ou beirada, que são essas peças aqui com duas cores entre as duas peças que a gente chama de cantos. Os cantos, eles têm 3 cores e existem, obviamente, 8 cantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem as peças do meio. Essas peças do meio são fundamentais porque elas dizem qual é a cor daquela face. Então, essa face aqui é a amarela, essa face aqui é a laranja, aqui a branca, vermelha, azul e verde. Você vai ter sempre o verde oposto ao azul, o amarelo oposto ao branco e o vermelho oposto ao laranja. Também é importante a gente chamar as faces por um nome que vai, obviamente, facilitar na hora da nossa resolução. Então, essa face aqui é a face direita, a face D. Essa daqui é a face esquerda,
a face E. Essa daqui é a face de cima, a face C. Essa daqui, a face de baixo, que a gente chama de face B. Essa, a face da frente, ou face F. E essa, a face de trás, ou face T. Também é importante a gente designar o sentido da rotação. Assim é o sentido horário e assim é o inverso, é o anti-horário. Ou seja, se aparecer na sua tela a letra F sem nada, significa que está girando assim. Se tiver FI, ela vai estar girando assim. Os giros vão ser sempre apenas 1/4 de volta completa. Então, quando eu falar para girar a face da frente uma vez, significa que eu fiz isso aqui. A volta completa precisaria de mais isso, isso e isso. Então agora vamos para a resolução propriamente dita. Primeiro de tudo, a gente precisa resolver o que a gente chama de cruz branca. O cubo está, nesse momento, obviamente embaralhado. Talvez pudesse até estar mais embaralhado. Mas tá bom para o que a gente quer resolver aqui. Como eu quero fazer a cruz branca, eu tenho que achar um jeito de colocar essa face aqui branca em todas elas 4. É importante dizer que existe uma ordem ideal para você resolver as faces nesse momento. O ideal é começar com o azul, ir para o laranja, depois o verde e, por fim, o vermelho. Então, achei o azul, pronto. Vou trazer ele para cá, ó. Trouxe para cá. Ah, mas que droga! Tá trocado. Então, agora eu vou ensinar o primeiro algoritmo, a primeira sequência de passos para você trocar caso aconteça isso. A gente faz direita invertido, cima, frente invertido e cima invertido. O invertido, como eu já disse, é o anti-horário. Observe que a troca foi feita. Percebeu? Agora tá direitinho aqui, ó, azul com azul e o branco aqui. Próxima etapa é procurar o laranja. Então vamos lá no laranja, vamos achar o laranja aqui, ó. O laranja está aqui embaixo. Então a gente vai trazer para cá e vai girar. Oh, meu Deus, aconteceu de novo. Não tem problema, a gente vai repetir essa sequência. Joga para cá, joga para cá, joga para cá e joga para cá. Pronto, trocou, tá perfeito. Mesma coisa agora pro verde. Verde tá trocado, agora tá tudo trocado mesmo. Então pá, 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 pá. Agora a gente tem uma cruz, mas será que a cruz está certa? Ó, o laranja está certo, o azul está certo, o verde está certo. Vamos ver se o vermelho está certo? Tá certo. Então, acabamos a primeira etapa. É assim que você quer que, ao final da primeira etapa, o seu cubo esteja. Não importa o resto. É assim. Agora a gente quer resolver essa face aqui. A gente já tem as 4 peças de beira ou de beirada, mas a gente quer botar agora as 4 peças de canto com a cor branca. Como é que a gente tem que fazer isso? A gente tem que olhar, obviamente, as 3 cores que se intercedem aqui no canto adequado. Então essa aqui não está no local certo, que ela é laranja, verde e branco. O verde está aqui, o laranja está aqui. Vamos trazer então para o lugar certo? Trouxemos, porque agora eu tenho o laranja aqui, o verde aqui e o branco aqui. A gente vai fazer uma sequência de passos que vai ajudar a colocar essa peça aqui. Porém, pode acontecer de você precisar ter que repetir ela 1, 2 ou 3 vezes até que isso aconteça do jeito certo. Mas vai acontecer, pode confiar. A sequência é direito invertido, baixo invertido, direito e baixo. Observe que ela já veio aqui para cima. A pecinha estava aqui embaixo, veio aqui para cima, mas está todo errado, né? Então a gente faz de novo. Direito invertido, baixo invertido, direito, baixo. Agora voltou aqui para baixo. Ela tá, cada vez que eu faço esse movimento de 4 passos, ela tá girando isso aqui no próprio eixo. Então agora a gente vai de novo. Veio para cá, mas observa que ainda não foi suficiente. Agora veio para cá, girou mais uma vez, mas não é o suficiente. Tadã! Olha lá, agora tá bonitinho no canto certo. Você vai repetir isso
para todos os outros 4 cantos. E assim você vai ter o seu cubo ao final da segunda etapa, a face de cima totalmente branca. E eles vão formar, se você observar, uma espécie de T aqui nas laterais. A gente vira agora a face branca, ela passa a ser a face inferior, porque o que a gente quer fazer é achar a peça que vai girar para a beira. Calma, eu vou explicar. Para a gente resolver a camada do meio, que é justamente esse momento agora da solução, a gente tem que buscar esse tipo de peça de beirada. Mais uma vez, a peça de beirada é bem importante. Então, a gente olha aqui, ó, azul com laranja. A gente tem um T grande aqui, ou ela vai precisar girar para cair do lado certo para cá ou para o lado de cá. Ou seja, ou ela vai girar no sentido anti-horário ou essa peça vai girar no sentido horário. No nosso caso, observa que a face azul tá para cá. Então, essa peça ela tem que se deslocar para cá. Ela tem que girar no sentido horário. Para isso, você vai seguir a seguinte sequência. Cima, direita, cima invertido, direita invertido, cima invertido, frente invertido, cima e frente. Olha lá, agora essa peça que estava aqui caiu para cá e ficou direitinho. Vamos achar alguma aqui que precisa girar no sentido anti-horário para vocês saberem como é que isso vai ser feito. O canto vermelho e azul precisa girar no sentido anti-horário, porque observa que para o azul vir para cá, ele precisa girar para o sentido anti-horário. Quando a peça de beirada precisa girar no sentido anti-horário, a sequência tem que ser a seguinte: cima invertido, esquerda invertido, cima, esquerda, cima, frente, cima invertido e frente invertida. Olha lá, caiu para cá, veio bonitinho. E aí você vai repetindo isso com todas as peças de canto aqui de cima até que elas estejam nos seus cantos da camada do meio de maneira correta. Agora, pode acontecer um caso raro, como o que aconteceu aqui. Isso é uma exceção, mas pode rolar. Essa peça aqui, observa que ela está exatamente no lugar onde ela tem que estar, mas está trocado. Então, como é que a gente faz? A gente pode usar tanto o algoritmo, tanto a sequência de passos para girar no sentido anti-horário ou para girar no sentido horário, colocando ela aqui e depois faz do jeito certo. E agora no sentido horário, então ela vai vir para cá. Ok, terminamos aqui a camada do meio. Então já foram 2 camadas completas. A gente já tem a primeira e a segunda, falta só a de cima. A etapa 4 consiste da gente resolver, obviamente, a face superior. Mas para isso a gente precisa buscar a cruz amarela. Quando a gente chega nesse estágio, algumas possibilidades podem acontecer. A primeira é você só ter uma peça aqui no meio de cor amarela. Todas as outras serem de outras cores. Ou você ter um L assim, com todas as outras peças sendo de outra cor. Em qualquer um desses casos, você vai fazer a seguinte sequência. Eu não vou fazer aqui porque não cabe, né? Porque senão eu vou desfazer o cubo. Mas a sequência que você vai ter que fazer é frente, cima, direita, cima invertido, direita invertido e frente invertido. A diferença é a seguinte: se tiver só a peça do meio amarela, você faz essa sequência que eu acabei de mostrar até que a face de cima fique com o L. Se você já tiver o L, você só precisa fazer essa sequência que eu falei uma vez. Então vamos lá, vamos fazer frente, cima, direita, cima invertido, direita invertido e frente invertido. Eu já cheguei no que eu queria, que é uma cruz amarela independente do resto aqui. Porém, eu vou ensinar mais uma possibilidade, que é o caso de você não ter nenhuma face amarela aqui e nenhuma face amarela aqui, porém, essas 3 serem da cor amarela, ou seja, você tem uma linha horizontal amarela na face superior. Então, você vai fazer, nesse caso,
frente, direita, cima, direita invertida, cima invertido e frente invertido, ok? Agora que a gente tem a nossa cruz amarela, a gente pode finalmente seguir adiante para ficar com toda a face superior da cor amarela. Para isso, a gente precisa primeiro observar como é que está o nosso cubo, porque ele pode estar com as seguintes configurações, independente dessas 4 faces aqui dos cantos, tá? Segurando o cubo assim, tá? A gente olhando para o cubo. Ele pode estar com essa face aqui amarela. Ele pode ter um caso em que eu tenho esse desenho aqui, independente desse, eu tenho esse desenho aqui, ou seja, essa face aqui está amarela. Ou eu posso ter o caso em que essa face aqui é amarela. Ou seja, resumindo, o que é importante é você ver se tem uma peça, independente do que estiver fora da cruz amarela, se uma das 3 faces do canto inferior esquerdo é amarela. Por que isso é importante? Porque isso vai definir como você vai orientar, como você vai segurar o seu cubo nesse momento. Ou seja, se você não tiver nenhuma face superior de canto da cor amarela, que não é o nosso caso aqui, mas se você tiver algo em que você tem a cruz amarela, mas nenhuma face superior tem a cor amarela, você terá que segurar buscando essa orientação aqui, ok? Então você teria que segurar o cubo assim. Se você tiver um canto amarelo e apenas um canto amarelo, você precisa segurar ele de forma, finge que esse aqui não é amarelo, tá? Você precisa segurar ele dessa maneira, o canto vindo para cá. E por fim, você pode ter o caso em que 2 ou mais cantos estão com a face superior da cor amarela, que é justamente o meu caso. Aí você precisa buscar essa face aqui. Então você tem que ter um quadradinho amarelo apontando para você. Ele tem que estar na face da frente. E agora é só você fazer a seguinte sequência: direita, cima, direita invertido, cima, direito, cima, cima, direito invertido. Nesse caso, você fala, ué, mas não resolveu, ainda tem um monte de coisa aqui. Não tem problema. O que a gente precisa fazer é lembrar daquelas 3 possibilidades e reorientar o cubo dessa forma. Então aqui no caso, eu estou com um canto com a face superior de canto amarela. Então eu oriento ele assim e repito essa sequência de passos. Tcharam! Depois de 3 vezes, a gente tem a face superior totalmente da cor amarela. Mas veja só, essa camada superior ainda não está totalmente correta. E aí a gente vai para a nossa próxima etapa. Agora que você tem o cubo bonitinho assim, né, tá praticamente pronto, você precisa segurar ele de forma que pelo menos 2 peças de canto estejam no seu lado certo. Ou seja, aqui, ó, esse canto tá do lado certo. Esse não, esse não, esse não. Então a gente vai girar até que ele, pelo menos 2 peças de canto estejam do lado certo. Vamos ver se ficou do lado certo. Ó, já temos aqui vermelho com vermelho, verde com verde, verde com verde, laranja com laranja. Ah, mas esses 2 estão trocados. Não tem problema, calma, vou explicar. O que é importante é que a gente vai chamar cada canto com uma letra. Então, os cantos da parte de trás vão se chamar A e B. Os cantos da parte da frente vão se chamar C e D. O que a gente quer? A gente quer colocar os 2 cantos corretos no A e B. Então não é o caso aqui. A gente tem que girar aqui, ó. Vou girar, girar, girar. Pronto. Esse canto está correto, é o A. Esse canto está correto, é o B. Aqui é o C, aqui é o D. Então se o A e o B estão no lado certo, eu preciso só trocar o C com o D. Para fazer isso, siga a seguinte sequência: direita invertido, frente, direita invertido, trás, trás. Primeira vez em que a gente usou trás aqui. Direito, frente invertido, direita invertido, trás, trás, direita, direita, cima. Olha lá, olha aqui, olha lá, olha lá.
Temos agora todos os nossos 4 cantos bonitinhos, porém as beiradas estão completamente equivocadas. E aí a gente finalmente vai para a nossa última etapa. Mas vale a pena deixar aqui uma observação dessa etapa. Por quê? Se você, por algum motivo, precisar trocar entre as diagonais, digamos, A com D ou C com B, não tem problema. Você faz essa sequência que eu acabei de falar uma vez e aí você orienta o cubo de forma que os 2 cantos corretos fiquem na parte de trás e faz mais uma vez essa sequência. E agora a gente tem finalmente que resolver um último problema. Pode acontecer de você ter o que eu tive, que é ter as 4 peças de beirada no seu local errado. Nesse caso, a gente vai chamar essa peça de E, essa de F, essa de G e essa de H. Por que a gente fez assim na sequência alfabética como se fosse um círculo? Porque a gente precisa ver para onde que a gente precisa girar essas peças de beirada. No caso, eu estou precisando girar no sentido horário ou anti-horário. Vamos ver. O azul está aqui, ele precisa vir para cá, então eu preciso girar no sentido anti-horário. Se eu preciso girar no sentido anti-horário, eu faço a seguinte sequência: frente, frente, cima invertido, esquerda, direita invertido, frente, frente, esquerda invertido, direita, cima invertido, frente, frente. Olha aí! Olha lá, mas ainda não acabou, porque eu só coloquei no lugar certo essa daqui. Ainda faltam essas 3. Esse caso que acabou de acontecer foi bom porque ele preenche uma outra lacuna da nossa solução, que é você ter uma face resolvida e as outras 3 beiradas colocadas no lado errado. Aí a gente chama essa de E, essa de F e essa de G. E mais uma vez a gente precisa descobrir se vai precisar girar no sentido horário ou anti-horário. Vamos ver, ó, o laranja tá aqui, ele precisa vir para cá. Então agora vai girar no sentido horário. Então vamos fazer a sequência do sentido horário. F, F, cima, esquerda, direita invertido, frente, frente, esquerda invertido, direita, cima, frente e frente. Olha aí, olha lá, olha aqui, finalmente completamos o cubo. É importante explicar que nessa etapa final, para você girar no sentido horário ou anti-horário, pouco importa se você tem E, F, G, H ou E, F, G. Você só precisa ver se ele tem que girar em um sentido ou no outro e fazer o uso do melhor algoritmo para aquela ocasião. Tadã! E finalmente você resolveu o cubo de Rubik. O desafio agora é conseguir fazer isso em 5 segundos ou menos. Eu consegui em 1 minuto e 42 e estou muito curioso para saber qual vai ser o seu recorde. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo e comentar dizendo mentira, impossível você ter feito tão rápido assim, enfim, eu sou invejoso, é uma questão que eu tenho que resolver na análise, enfim. E esse foi o primeiro episódio dessa nova série que vai falar um pouco mais sobre o passado daquilo que entretém a gente desde sempre. No próximo eu falarei do jogo mais antigo da história da humanidade. Se você curtiu, manda um gostei, compartilhe com todos os seus amigos, familiares e pessoas que você sequer imagina que existam e, claro, acione o sininho e mande muito beijo na boca para as pessoas que você precisa que dê um beijo na boca de você. Eu não sei mais o que eu estou falando, eu só estou acabando, encerrando esse novo programa. Valeu, pessoal!